Então hoje o tema é como ficar amigo do Instagram. Bom, para a gente poder entender um pouco melhor as coisas que a gente precisa fazer para que a gente possa ter um melhor relacionamento com a ferramenta, que o nosso post seja mais visto, que a gente tenha mais engajamento do nosso público, a gente precisa entender um pouquinho sobre o algoritmo, tá? O algoritmo é um robozinho, né, que foi construído desde que o Instagram foi criado e ele foi sendo aprimorado ao longo desses anos, tá? E o algoritmo, então, ele é um conjunto de regras, né, de parâmetros que usa a machine learning. O que é isso? A machine learning é a aprendizagem automática. Então, o pessoal lá de criação lá do Instagram, quando criou o Instagram, criou um robô que vai aprendendo sozinho e ele foi evoluindo ao longo desses anos. E é sobre ele que a gente precisa entender um pouquinho para daí poder aceitar e entender as outras ações que eu vou sugerir que a gente comece a colocar em prática para driblar, para ficar mais amigo desse algoritmo, tá? Lá em 2016, quem já usava naquela época lá no Instagram, devia perceber, quando a gente postava um post, ele geralmente, como ele era um post novo, recente, ele aparecia para quase todos os nossos amigos, né? E aí, aquele post tinha um alto alcance. Muitas pessoas viam aquele post. Hoje em dia não é mais assim, porque as regras desse algoritmo, que era pela ordem cronológica, mudou, tá? Agora não é mais assim. Tem um número infinito de regras que nem o Instagram deixa isso super claro para nós usuários, tá? Eu digo nós porque mesmo eu que trabalho com isso, vocês que usam para o trabalho de vocês, né? Mas não é o negócio principal de vocês, não é bem assim. Essas regras você pode ir lá procurar lá na regulamentação do Instagram e tu vai ver que não é tão claro assim. Então, essas regras do algoritmo, elas vão mudando e com uma frequência rápida, tá? Então, hoje, dia 24 de setembro, né? A regra é essa, tá? É assim que tá acontecendo. Então, a gente vai agora entender por que isso mudou, né? Lá em 2016... o pessoal que trabalha no Instagram, os profissionais, perceberam a necessidade de monetizar o Instagram e começar a ganhar dinheiro, tá? Então, como eles precisavam fazer isso e a conta de nós usuários no Instagram é gratuita e sempre será, como é dito ali no Instagram e também é dito no Facebook, eles precisavam fazer com que nós usuários ficássemos mais tempo usando a ferramenta, tá? Para que a gente consumisse mais anúncios. Porque as empresas que anunciam, os perfis que anunciam, elas precisavam ter mais gente vendo. Para ter mais gente vendo os anúncios, precisavam que nós, usuários, ficássemos mais tempo grudadas no Instagram. E então, tudo começou por causa disso. Então, como eu já falei, o algoritmo usa a machine learning, que ele vai aprendendo, tá? Ele vai aprendendo os gostos, tá? Ele vai fuçando na nossa vida, coletando dados e informações do que nós, usuários, gostamos, para daí ele poder nos entregar o conteúdo conforme as nossas ações, tá? Então, por exemplo, se a gente curte muito posts, tá? De determinado perfil, troca directs, fica bastante tempo lendo um post, isso tudo são indícios de que a gente está interessado naquele perfil. E são esses os dados que o algoritmo usa. Então agora eu vou passar por 9 itens, tá? Que eu listei, que o algoritmo valoriza. O primeiro deles, tá? O mais importante, é o tipo de conteúdo. Se você está acostumado a seguir, a curtir, a comentar, a salvar posts de receitas, quanto mais você for fazendo essa ação, mais perfis de receitas vão chegar até você,
tá? Então, isso é o tipo de conteúdo. Se você gosta muito de conteúdo de médico, né, da área médica, quanto mais você seguir, comentar, compartilhar, enviar por direct, mais esse tipo de conteúdo vai aparecer para você. Para mim, aparece muita gente, muitos perfis de marketing digital. É assim, ó, eu não aguento mais, né? E o que eu começo a fazer? Eu vou naqueles 3 pontinhos de cima do post e eu marco que eu quero ocultar esse anúncio, porque os anúncios estão vindo para mim, porque eu leio muito sobre marketing digital, então tá vindo esses anúncios para mim, tá? Então, esse é o primeiro indício, o tipo de conteúdo. O segundo tipo de conteúdo que o algoritmo valoriza é o nível de envolvimento. Quais são as ações que são curtidas, comentários, salvamentos que você tem feito com os posts, tá? Esse é o outro item que ele valoriza, tá? Se você postou um post muito interessante, ele tem um alto potencial de engajamento, tá? Então, a gente precisa aproveitar, além de escolher uma boa imagem, fazer uma boa legenda, ter um bom CTA. O que é CTA? Naquela nossa legenda, no nosso texto do post, ter uma mensagem chamando o usuário para uma ação, que é uma pergunta, sugerir que comente, sugerir que compartilhe, tá? Então, quanto mais um post que a gente posta tem engajamento, mais ele vai ser entregue, tá? E a velocidade do engajamento é muito importante, porque quando um post faz muito sucesso rapidamente, tá? Nos primeiros 30 minutos, a chance dele ser entregue para mais pessoas aumenta muito, tá? Então, principalmente, o que a gente pode fazer aqui? A gente falar com os nossos amigos, parceiros, né? Quem passar por um post nosso, sempre curtir, sempre deixar um comentário, porque isso ajuda a demonstrar que o nosso post foi relevante, tá? Terceira coisa que o algoritmo avalia, tá? É o tempo de visualização que o usuário fica no post, tá? Sabe aqueles posts que tem um texto na imagem, que tem ali 4 linhas ou 5 escritas ali na imagem? Aquele tipo de post faz a gente, quando tu tá rolando no feed, tu para ler, né? Aquilo ali é um tipo de post que faz a gente dedicar mais tempo para ler aquela imagem. E isso faz o quê? Faz com que a gente, usuário, demonstre para o algoritmo do Instagram que a gente gosta daquele tipo de perfil, de post. E gostamos daquele post que estamos lendo, tá? E também o tempo de visualização vale muito para os vídeos curtos, aqueles de até 1 minuto e meio, né? Ou vídeos do IGTV. Isso são as demonstrações do tempo de visualização, tá? Então, primeira coisa do ranking é o tipo de conteúdo, depois o nível de envolvimento, é o quanto a gente se envolve com o post, curtir, comentar, salvar, compartilhar, e a terceira é o tempo de visualização. Quarto item é os perfis preferidos. O que são esses perfis preferidos? São aqueles perfis que a gente mais interage. Quando vocês falam comigo via direct, vocês estão interagindo comigo. E tem gente que fala comigo toda semana. Eu adoro, acho muito legal. Então, isso é um sinal que vocês estão dando pro algoritmo de vocês que eu sou interessante, que o meu conteúdo tá interessante. Então, quando vocês forem produzir conteúdo, pensem nisso. Pensem que se vocês fizerem chamada para as pessoas conversarem com vocês por direct, vai ser uma boa. Tá? Quinto item que o algoritmo analisa, né? É a ordem cronológica, tá? Ele quer propiciar para o usuário a melhor experiência possível, tá? Então ele entende que as pessoas também querem ver novidades, tá? Então a questão cronológica entra aqui, em quinto lugar, tá? Então, o que isso nos diz? Preciso colocar post novo. Não adianta eu postar uma vez por semana. Eu preciso colocar post novo. Quantos? Quando?
Olha, melhor todo dia. Um post por dia é o ideal, tá? Inclusive porque nesse momento a gente tá vivendo com muita informação em todas as redes sociais e no Instagram mais ainda. Tem muito mais gente postando e o algoritmo ele tá ficando um pouco mais restrito. Ele tá ficando mais afinado, então ele tá sendo mais exigente nas entregas dos posts para os usuários. Certo? Oi, Cacau! O Cacau sempre tá comigo, obrigada. Então eu já falei aqui de 5 itens. O Cacau e quem entrou agora há pouco o Cristiano também, vai ter que entrar depois para ver a gravação que eu vou deixar salva a live. 6º item, então. Contas pesquisadas. Sabe aquele perfil que a gente adora e que parou de aparecer pra gente no feed? Aquele profissional ou aquela empresa que faz tempo que não aparece no nosso feed, a gente vai lá na lupa da busca e faz uma pesquisa, né? Tu vai lá e tu pesquisa por ela e isso é uma demonstração pro algoritmo de que aquele perfil é importante para nós. Então, se o seu perfil está sendo pesquisado por algum usuário, é um ponto muito relevante. Você vai começar a aparecer mais para aquele usuário, tá? 7ª dica, compartilhamento via direct. Aqui eu vou também dar um exemplo. Sabe aquele conteúdo que a gente adorou e que a gente quer compartilhar com um amigo e a gente envia para ele o post do feed para o direct dele? Isso é uma demonstração de muito interesse e o algoritmo valoriza muito isso também, tá? E aí vem o quesito, o 8º, que é o do uso do Instagram. O que significa isso? Quanto mais a gente usa o Instagram, mais o algoritmo, mais o robô precisa estar providenciando conteúdos que me interessem, tá? Se eu entro 8 vezes por dia no Instagram, são 8 vezes que o algoritmo tem que processar todos os dados e me entregar o melhor, conforme os hábitos que eu eduquei ele, tá? Agora tem gente que não entra quase nunca, que entra 1 vez por dia no Instagram. O que vai acontecer? O Instagram vai ter mais facilidade de entender e vai entregar os melhores conteúdos, os mais certeiros para essa pessoa que quase não entra no Instagram. Entende? Então, assim, quem entra, resumindo então, quem entra poucas vezes por dia no Instagram recebe um conteúdo mais qualificado. Quem entra 8, 10, 15 vezes por dia no Instagram recebe um conteúdo menos qualificado, tá? Com menos filtros. Tá? Então fica a dica, até para nós como usuários. E aí tem outra coisa, que é a última, que eu quero trazer aqui, antes de ir para os passos práticos, tá? Que eu vou dar várias dicas práticas do que a gente precisa fazer para ficar mais amigo do Instagram, do algoritmo. As coisas que você não interage. Por exemplo, você tá rolando seu feed, né? Tá rolando e passam vários vídeos e você não para ver nenhum. O que o algoritmo vai entender? Ela não gosta de vídeos. Vídeos não atraem. E ele vai parar de me mostrar vídeos e vai começar a me mostrar mais imagens. Entendeu? Então, dessa forma, nós como usuários podemos educar o Instagram. E aqui já fica uma dica que é, a dica é a gente variar o formato do nosso conteúdo. Se eu só posto vídeo e eu cair no feed dessa pessoa, desse exemplo que eu dei, que não gosta de vídeos, eu não vou atrair ela. Entendeu? Então eu preciso variar o formato. Um dia foto, no outro foto com texto, né? Texto na imagem, no outro vídeo, no outro Reels, né? Preciso estar sempre variando. Certo, gente? Então, assim, até aqui eu passei, então, essas 9 coisas que a gente tem que entender sobre o algoritmo, tá? Quem chegou agora e perdeu, pode voltar lá que vai ficar gravado. Eu só não vou já deixar salva agora a live, gente, porque eu prefiro cortar aquela parte inicial. Eu não gosto daquelas lives ali no feed, porque os primeiros segundos do vídeo, quando eu começo da live, fica muito moroso, né? Oi, espera entrar. Eu não gosto. Eu acho que eu tenho que ter respeito com as pessoas que vão ver esse vídeo lá no IGTV ou lá no YouTube, cortar aquela parte inicial. Então, hoje ainda eu pretendo salvar. Se não der problema no meu celular, como deu semana passada,
mas não vai dar. Espero que não. Então falamos que precisamos entender o algoritmo do Instagram para que a gente possa ficar amigo dele, tá? Então eu falei aqui as 9 coisas que a gente precisa fazer, que é o tipo de conteúdo, o nível de envolvimento, o tempo de visualização, os perfis preferidos, a ordem cronológica, as contas pesquisadas, compartilhamento via direct, uso do Instagram e as coisas que você não interage. Então agora eu vou contar o segredo para vocês. O segredo é o conteúdo bom, excelente, interessante, relevante. O conteúdo é o segredo. Para quê? Para que quem está vendo o seu perfil, ele queira curtir, salvar, compartilhar e interagir com o seu conteúdo, tá? Então, isso é muito importante. E junto disso, a gente tem que acertar os horários, né? Ir testando os horários e usar todos os recursos do Instagram. Depois eu vou fazer um post sobre isso que eu vou falar agora, tá? Então, quem não puder ficar até o final, ou quem estiver tomando nota, sabe que eu vou fazer um post carrossel com todas essas dicas, porque eu achei que ficou bem legal. Então, para a gente fazer um conteúdo relevante, a gente precisa selecionar bem o assunto, o nosso público tem que ter interesse, a gente precisa variar os formatos, que eu já falei antes, então precisamos fazer foto, vídeo, Reels, IGTV, live, precisamos variar esses formatos, não adianta só ficar postando imagem hoje, gente, só imagem não dá, tem que ter vídeo, tá? Precisamos testar os horários, experimentar. Se posta sempre no domingo, experimenta postar na segunda. Se posta no sábado ao meio-dia, experimenta postar sábado de noite, tá? E precisamos também dar bola para nossa legenda. Tem muita gente que me procura perguntando, mas é uma bobagem, né, a legenda? O que mais importa é a imagem. Não, o que mais importa é o conjunto. O que vai fazer um usuário adorar o seu post é o conjunto da obra. É a imagem ou o vídeo, é a legenda que você escreveu. Porque é na legenda que a pessoa vai se conectar. Oi, gurias! Tá? E o mais importante, ainda falando sobre o conteúdo relevante. Olha como tem informação nesse item. É analisar as métricas. Eu já fiz até um vídeo no IGTV ensinando, no IGTV e no YouTube, ensinando a analisar as métricas. Como é que tu vai saber se o conteúdo foi relevante se tu não analisou as métricas? Analisou quantos curtiram, quantos salvaram, quantos visitaram o teu perfil? Tem que analisar. Post a post, tá? Isso todos os dias, né? Mas eu não sei fazer. Vai lá no meu vídeo, procura lá no YouTube, tá? Lá eu tenho certeza que ele tá. E também fazer uma análise semanal, gente. Elege um dia, sexta-feira, domingo. Olha, faz uma análise semanal dos posts que tu postou, qual foi o que teve melhor desempenho. Isso tu olha lá pelas informações lá do teu Instagram, tá? É muito importante. Pessoal, como é que tá? Eu tô sendo muito rápida. Me digam aí alguma coisa, tá? Aí vem a segunda dica pra gente ficar amiga do Instagram. Ai, que legal. Pra gente ficar amiga do Instagram. É postar no horário certo. Mas qual é o horário certo? O horário certo é o horário que o teu público tá online. É o horário que o teu público consegue ver o teu post. Tá? Então a gente tem que testar. Um dia experimenta de manhã cedo, um dia perto do almoço, um dia de tarde, sabe? Tem que fazer experimentos, tá? E analisar isso nas métricas, tá? O horário, ele é importante porque a concorrência dos posts está muito grande. Então, de noite eu percebo que tem uma concorrência maior de postagens e maior de lives também. Por que eu tô fazendo esse horário? Porque eu achei interessante esse horário, que eu vi que bastante gente de qualidade tá disponível, tá? E eu não tenho tanta concorrência, né? Nada impede que eu teste, de repente, um dia fazer de noite. Mas, por enquanto, acho que tá funcionando super bem, tá? Então, esse foi o segundo grande tópico.
E a terceira, gente, eu já falei isso em vídeo, eu já falei acho que isso em live, mas eu vou repetir porque é super importante. Obrigada, Cláudia, obrigada, Mari. Que é respostas rápidas. Nós, no nosso perfil, no perfil da nossa empresa, nós precisamos ser ágeis, que é responder os comentários com rapidez, logo que o post for postado. Não pode postar ao meio-dia e só de noite vai olhar se tem comentário. Não, tem que ficar ligada, principalmente naquela primeira meia hora que o post foi postado. Por quê? Se você recebeu 3 comentários e você respondeu os 3 comentários, tu vai ter 6 comentários. E o que o algoritmo vai pensar? Esse post teve muito engajamento, esse post bombou, teve 6 comentários, tá? Então, isso ajuda o algoritmo a entender que o post está sendo relevante e vai entregar para mais pessoas. Essa dica é crucial. Mesma coisa, você recebeu comentários no direct, dúvidas, perguntas, responda o quanto antes. É difícil, eu sei, eu entendo, a gente tem que estar quase todo o tempo online, mas o que eu indico, tá? Assim, para meus clientes, assim, parceiros, quando me perguntam, eu sugiro criar horários no dia, tá? De olhar o seu Instagram ou todas as suas redes sociais, tá? Que é tu ter janelas já definidas na tua agenda, que são os horários que tu vai olhar para isso, tá? Por exemplo, eu não fico o dia inteiro olhando o Instagram, eu tenho mais e muita coisa que fazer, mas eu tenho os horários, tá? Eu geralmente olho de manhã cedo, tá? 10h30 da manhã, no horário do cafezinho, depois do almoço, e depois eu só vou olhar às 5h30. Por quê? Porque eu preciso me concentrar, né? Preciso trabalhar, render, e depois eu vou olhar de noite, se eu tiver tempo. Porque como eu tenho filhas, eu quero dar atenção para elas. Mas se eu não tiver como olhar, eu não olho. Esses comentários com emojis valem. Ai, valem, mas não conecta muito com a tua audiência. Imagina só se toda vez que tu comentar lá num post meu, né? Eu esqueci teu nome, o da Interativa Kids. Mas quando tu comentar, ai, muito legal, muito interessante, eu só botar um beijinho pra ti. Eu não vou estar me relacionando bem contigo. Então, se é só um parabéns, né, que a pessoa te deu, tu até pode colocar um emoji. Mas se não, responde de forma mais completa, assim, mais profunda, que tu vai daí, Viviane, tu vai conseguir criar um relacionamento com a pessoa, né? A pessoa te elogiou, ai, maravilhoso, adorei teu post. Não custa tu botar muito obrigada, muito interessante, muito legal, sabe? Comenta alguma coisa, tá? Isso ajuda o quê? No relacionamento. E o que vai te ajudar a vender no futuro? Ou no presente? É o relacionamento. As pessoas compram de quem elas, né? De quem elas têm um relacionamento, né? Então, é muito importante. Outra coisa, nas respostas rápidas, tá? Que eu tava falando de ser ágil nas respostas, tá? Aqui entra aquela dica que eu dei da gente ter os nossos amigos ou os nossos parceiros de trabalho, que a gente vai combinar deles comentarem nossos posts, deles curtirem, deles salvarem, tá? Isso é muito interessante porque quanto mais gente fizer isso, mais a gente vai estar mostrando conseguindo mostrar pro algoritmo que o nosso post teve relevância, tá? Vale pegar o post e mandar no grupo da família. Ó, pessoal, tem um post novo. E pede para os parentes irem lá, comentar, curtir, salvar o post, tá? Esse pedido por nossos conhecidos vale muito. Mas claro que o melhor é quando tu tem um post que tem muitas pessoas que salvaram. Isso é uma demonstração máxima de interesse pelo conteúdo, né? Eu tenho várias clientes que elas colocam receitas, tá? Uma é nutróloga, outra é nutricionista e outra trabalha com alimentos, que é a Clarissa, a da merendeira. Quem já viu a live passada deve ter visto. Então, quando elas colocam receita, funciona muito, sabe? Chega a ter 10, 15, 20 salvamentos. Ou seja, se isso tá funcionando, repete o que tá funcionando mais.
Agora eu lembrei, né? Aqui tá a Giovana, né? Que faz as dicas de livro. Livros é uma coisa que deve ter muito salvamento, porque as pessoas querem guardar para olhar depois. Mas nada impede que qualquer um dos nossos perfis dê dica de livro. Funciona muito bem também, tá? Aqui, a Marilda tá perguntando, para postar qual o melhor horário? Marilda, eu tava falando, tem que experimentar, tá? Tu tem que testar o horário que a tua audiência, que o teu público tá ao vivo, quer dizer, tá online, tá? Para experimentar. Posta em horários variados e analisa as métricas de cada post e olha lá pelo teu celular, lá nas configurações, em informações, olha as métricas. Se por acaso alguém aqui não tem o perfil profissional, tá? Não vai conseguir ver tudo isso. Então, tem que mudar o seu perfil para conta profissional. Não pode ser conta pessoal privada, tá? E a outra dica é incentive os directs, que é quando a gente faz uma chamada, seja por stories ou seja por post no feed, incentivando que o nosso público nos mande por direct, nos peça alguma coisa por direct, fale com a gente pelo direct, né? Eu faço assim porque é ali em cima, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai estar conseguindo atrair com que a nossa audiência fale com a gente pelo direct, o que é uma demonstração de muito interesse, tá? Então, vai contar pontos, vai nos levar lá no ranking para cima daquele usuário e também no ranking da importância que o algoritmo dá dentro do Instagram, tá? E a última dica, gente, é use todos os recursos que o Instagram oferece. Todos os recursos. Não é por nada que ele tá cada vez mais lançando recursos, né? Então tem Stories, tem Feed, tem IGTV, tem Reels, tem que mais? Tem o Direct. Use todos esses recursos, sabe? Monte um planejamento semanal, mensal, de forma que você contemple tudo isso, tá? A Fernanda tá dizendo se pode mandar pro site. Mandar num post no feed, a gente sabe que não tem como, né? O link não é externo, né? Tu não consegue dar um link externo no feed. Só lá no teu link da bio, né? Ou lá no teu Linktree, que pode estar no link da bio. Mandar pro site não conta muitos pontos, tá? Não é uma coisa que conta muitos pontos. Mas pensando no mundinho do Instagram, né, gente? É um mundo à parte, é uma rede social, tá? No Stories, no arrasta pra cima, é interessante. Quando a pessoa clica no arrasta pra cima ali do Stories, conta bastante também, tá? Por quê? Porque é uma interação de muito interesse, né? Quando a pessoa quer clicar no arrasta pra cima, porque ela tá muito interessada. Então, é uma boa ação. Se tu tem mais do que 10 mil seguidores, consegue fazer isso, né? Quem não tem ainda, não consegue. Mas aí, tá uma outra dica que eu até esqueci de anotar aqui, ó. Vou fazer um quadrinho especial dos stories. E é impressionante a diferença. Usar nos stories as enquetes, a caixinha de pergunta, o ativar o lembrete, todas aquelas interações que estão ali é muito importante. Se você colocar todo dia um recurso de interação nos stories, vai ajudar muito, muito mesmo. Como assim, Cris? Como é que eu posso fazer? Segunda-feira tu faz uma enquete. Você prefere banana ou maçã? Mas aí tu vai usar aquela informação para algum bem da tua empresa, né? No segundo dia, tu bota a caixinha de pergunta. Qual dúvida você tem sobre banana? Aí a pessoa bota, eu não sei se banana é bom assim ou assado, se banana engorda, emagrece. E aí, você deixa a caixa aberta e responde, né, essas respostas. No terceiro dia, você usa aquele que é o coraçãozinho, como é que é o nome daquele? Que é aquela demonstração só de que gostou do conteúdo, que é aquela barrinha branca e uma bolinha que tem um emojizinho de coração. Aí a pessoa só arrasta. Tu bota uma foto legal e interessante e tu deixa ali pra pessoa arrastar. Então, experimentem isso.
Tenta todos os dias botar uma coisa para interagir nos stories, tá? E também fazer stories todo dia, né, gente? Se conseguir fazer 3 vezes ao dia, melhor. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu contratei uma agência, uma pessoa que faz pra mim. Bom, ou você aumenta o seu pacote com ela, tá? Ou você começa a fazer também, né? Juntas vocês podem fazer um planejamento do que pode ser postado todos os dias lá nos stories. Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, quando um post, quando a gente posta um stories de manhã, tá? Ele corre para a bolinha da frente aqui, ele vem para essa parte aqui de cima do Instagram dos nossos usuários, né, dos nossos seguidores, tá? Conforme vai entrando vários outros stories, a nossa bolinha sai daqui e começa a vir para trás, tá? Ali conta bastante a ordem cronológica. Então a Fernanda tá até perguntando, melhor fazer vários stories juntos ou várias vezes por dia? É o que eu ia dizer agora, Fernanda. Eu ia dizer assim, o ideal é fazer 2 ou 3 stories de 15 segundos, tá? Tô falando. 2 ou 3 de 15 segundos de manhã, 2 ou 3 de tarde e 2 ou 3 de noite. Dessa forma, tu não vai fazer um número exagerado de stories, não vai ficar com 50 bolinhas lá em cima, né? Quem é que gosta de olhar 50 stories? Ninguém, né? Então, se tu fizer assim, 3, 3 e 3, quem for conferir o seu Instagram só de noite, vai conferir os seus 9 stories que tu fez ao longo do dia. Se alguém for conferir de tarde, vai conferir os 3 que tu fez de tarde e os 3 que tu fez de manhã. E se alguém for conferir de manhã, vai olhar aqueles 3 stories que tu fez pela manhã. Entenderam? Então, tu faz um pouquinho por turno, tá? Lembrando, quem não tem condições de fazer assim tantas vezes ao dia e quem não gosta de falar nos stories ou não tem alguém que possa falar pela sua empresa e represente a sua empresa, pode programar os stories, tá? Tem uma ferramenta que chama MLabs, que é a que a gente usa aqui na empresa para todos os nossos clientes, tá? Cada cliente tem a sua conta, que é uma ferramenta que dá até para programar stories, tá? E a gente faz assim com os clientes. A gente pega os melhores stories e a gente programa eles para eles se repetirem ao longo dos meses. Então eu faço um stories hoje, tá? E eu programo para repetir ele a cada 15 dias, por exemplo, tá? De maneira prática e fácil. Eu tenho um cupom de desconto, tá? Com a MLabs, porque como eu sou cliente deles, eu pedi, quando eu lancei o curso online, eu pedi um cupom para eles e eles me deram, tá? Então todos os meus alunos e seguidores, todos têm um cupom de 30 dias grátis para usar a ferramenta e testar. Eles têm vídeos que explicam como usar, tá? É uma ferramenta super fácil e muito prática de usar. Fica a dica, então quem quiser, o cupom é Resulta Mais, com caixa alta, tá? Vale a pena. Isso faz com que a gente não fique tão escravo de postar, né, na hora que a gente quer. Às vezes tu quer, sei lá, tu tem um compromisso, né, e tu não pode estar postando pelo telefone naquela hora. Ele é muito ágil. Inclusive, tu pode programar as hashtags por ali. E daí, a gente sabe que essa parte é muito chata, né, das hashtags. Então, ele nos ajuda bastante. Porém, eu reforço, a gente tem que estar online na hora que o nosso post vai pro ar. Não sei se todo mundo viu um post que eu fiz, que é posta e não sai correndo. Não, é isso aí. Mesmo que tu programou por uma ferramenta, tu tem que estar online. A primeira meia hora de vida do post, tu tem que estar online. Alguém comentou? Tu responde. Alguém curtiu? Tu vai lá e curte uma foto daquela pessoa também, sabe? A gente precisa estar fazendo um relacionamento, tá? Ó, a Marília disse, sim, é uma escravidão. Exatamente. E sabe o que é pior? Que eu penso assim, o Instagram, ela é uma ferramenta muito legal, eu adoro mesmo, tá? Só que ela é um tanto limitada para a gente conseguir conquistar o nosso espaço gratuitamente, organicamente. Porque no fim de tudo, o que eles querem, gente? É que a gente anuncie, que a gente pague 50, 100 reais por semana, 1.000, sabe? Para o nosso post ser mais visto por mais pessoas, tá?
eu concordo, eu acho que a gente tem que anunciar, tá? Principalmente quando tu tem uma promoção, uma campanha no ar, tem que anunciar, tá? Eu faço isso pra mim, faço isso pros meus clientes. Mas esse trabalho todo orgânico, se a gente começa a pegar o jeitinho, a gente consegue crescer gratuitamente, tá? Eu posso dizer assim, ó, por causa própria, assim, que eu tô sentindo muito engajamento de todos vocês, tá? Com todas essas ações que eu tenho feito. Então, vocês podem ir percebendo o que eu tenho feito, o que eu tô fazendo. E eu tô crescendo, tô tendo já os resultados, sim, mas eu tô crescendo devagarinho, tô crescendo com consistência, tá? Nem pensem em comprar seguidores, essa história é maior furada, tá? Comprar seguidores, porque eu quero ter logo 10 mil seguidores. E aí, tu vai ter 10 mil seguidores que não vão gostar do teu conteúdo, que não vão te curtir e não vão te trazer venda no futuro, sabe? Então, o que adianta? Tá? Era isso que eu tinha de conteúdo, gente. Quem tem dúvidas, dedicação total. Meus resultados são orgânicos também. Isso aí. Mas não fica só na mão do Instagram. Gente, não olhem só para o Instagram. Pensem maior. Pensem no Google. Tenham o seu site, sabe? Criem a sua lista de e-mails. É muito mais fácil de interagir com quem já é teu lead, né, com quem tu já tem o contato, do que com quem tu não tem, tá? Então não fiquem pensando só aqui no Instagram. É muito importante, tá? É muito importante, mas a gente não pode ter ela como nossa única forma de trabalho de marketing digital, tá? Porque redes sociais, Facebook, Instagram são casas alugadas, tá? Nossa casa própria é o nosso site, tá? É isso aí. A merendeira também tá tendo resultado, tô vendo. Isso aí, gente. Fico muito feliz, tá? Eu adorei fazer aqui esse conteúdo. Me digam aí. Ai, obrigada, Gigi. Eu vou colocar lá o post no feed. Me digam se vocês preferem que eu faça um e-book com isso tudo, uma coisa bem visual, para vocês poderem bater o olho, tá? Ou se não precisa. Vou colocar um postzinho daqui a pouquinho no feed, vocês me contam, tá? Tô muito feliz com todas as interações, muito obrigada. Dá mais likes aí pro algoritmo gostar. Quando passarem um post meu no feed, eu ver um de vocês, vamos se curtir, vamos comentar como é importante a gente educar o algoritmo, tá? E a gente conseguir ter mais entrega, ter mais engajamento, tá, gente? Então, brigadão. Um bom trabalho para todos. Beijo. Até quarta que vem. Tchau.